Bom dia, vereador Laércio Santos. Bom dia, é uma satisfação mais uma vez estar com você aqui. Que todo guarulhense tenha um ótimo dia. Não é chato que fica aquele monte de coisa todo dia? Uma vez ou outra vai lá, mas todo instante aí você baixa, daqui a pouco vem tudo de novo. Não é isso? E aí incomodante. E vai enchendo a memória do telefone, tem que ficar toda hora apagando. É muito ruim. Atrapalha, né? Tem gente que manda aqueles bom dia todo dia com um retratinho de alguma coisa. Bom dia, boa tarde. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu só respondo bom dia. Mando lá aquela mãozinha assim. Podia fazer um grupo, né? Chamado Bom Dia, Boa Tarde, Boa Noite. Não pode mandar outra coisa, só pode mandar bom dia, boa tarde, boa noite. Não ligo, de verdade, não ligo. Eu respondo bom dia. Não fico dando bom dia para todo mundo, não, senão fica. Eu acho chato. Então, eu respondo aos que eu recebo, mas de verdade. Também não estou falando para parar de mandar. Pode mandar que eu vou continuar respondendo para aqueles que me mandam, é claro. E já tá bom. Legal, vou começar a mandar, então. Não vai não, Douglas. Ué, caramba, eu não posso. O abraço de hoje vai para o doutor Hermano. Doutor Hermano, aqui de Guarulhos, advogado. Ele milita bastante. Conhece ele, doutor? Conheço, um expert nos leilões judiciais. Esse aí é bom de leilão, hein? Gente boa, gente boa. Ele e o filho. Ele é leiloeiro? Doutor Hermano. Leiloeiro? Não, ele é advogado. Mas ele que batia o martelo. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Bater martelo. Falar em bater martelo, vamos começar já aqui. Vamos começar na Câmara. Falar em bater martelo, tá aqui, ó. Essa é a foto, o doutor Laércio Santos está aqui no meio. Aqui. Aí, deixa a imagem aí no alto, Douglas. Eu coloquei aqui em destaque no seu vídeo, à esquerda, o martelo, com as mãos abertas, tipo uma fatoque belo, né? Como é que é? Uma fatoque belo. O que eu vou fazer? Então, encerrando a sessão, dizendo que realmente aqueles que não estavam em plenário, nem necessariamente todos da base, aliada do governo, mas que não queriam votar, e ele falou, eu sou obrigado a encerrar a sessão, e fez assim, com um sinal tipo, ó, eu não tenho nada com isso aqui. O pessoal que não está aqui... Pôncio Pilatos, lavo minhas mãos. Não. Pôncio Pilatos lavou as mãos, e lavar ele faz levantou. Assim, ele fez uma fatobela. Né? E aí o vereador Laércio Santos está aqui, eu vou fazer um negócio aqui, Douglas, eu não sei se vai dar certo. Deixa eu falar os bons dias aqui rapidinho. Fala. Vamos lá. Adriana Silva, bom dia a todos. O Eli, bom dia a todos. E o Eli, bom dia, doutor Laércio. Ô, Eli, se era a todos, já estava o doutor Laércio, né? Quer ver, Douglas, eu vou fazer um negócio aqui. Ixi, vai dar ruim, hein? Não vai dar ruim, não. Não vai dar ruim, não. Vai dar freio aí. Aqui, ó. Eu queria que tem, eu acho que tem. Posso soltar? Certo. Deixa aqui lembrar amanhã. Vamos lá. É ao vivo, meu amigo. Vamos lá. Solta o vídeo aí, DJ. São dos senhores vereadores. Só um minutinho de silêncio, por favor. Nós temos um imbróglio aqui, que a discussão é pública e republicana, respeitando todos os vereadores. Nós conversamos com o presidente, ficou bem claro que a maioria do plenário não aceita uma imposição da mesa para nomear um novo membro, porque o plenário é soberano, o plenário que elegeu as comissões, o plenário, assim, deve reconduzir o ex-presidente ou indicar um vereador. Como aqui é uma casa política que é feita de acordos republicanos, e é claro, por isso que eu estou usando a tribuna, está sendo transmitido via a internet, TV, a população está vendo aqui esse acordo, nós temos aí vários projetos para ser votados até quarta-feira, principalmente a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Criou-se impasse, nós fomos na sala de reuniões, conversamos entre os vereadores, foi feito um acordo público para terminar esse imbróglio, onde o Ticiano vai reunir com a sua assessoria jurídica, juntamente, posteriormente, com o líder do governo, o vice-líder e mais alguns vereadores, porque reuniões, e levar para plenário, posteriormente, a decisão que vier lá do Ticiano, que pode ser tirar a judicialização dessa discussão, fazer a alteração da lei orgânica, como estava sendo encaminhado, porque a maioria do plenário achou por bem que o presidente tem o direito de concorrer novamente. E essa eleição será mantida 15 de dezembro. E dentro dessa discussão, nós concordamos um prazo de 10 dias, até o dia 7 de julho, para resolver esse imbróglio.
E dentro desses 10 dias, nós nomearíamos um membro da comissão. Ou reconduzir o Tiziano, ou manter a Carol, ou outro membro. O presidente indicou a Carol, publicamente aqui, perante os vereadores, perante a cidade de Guarulhos. Nós reunimos agora há pouco com alguns vereadores, achamos por bem manter a Carol nesses 10 dias, até o dia 7, E se houver, senhor presidente, divergências aqui, que nós, como eleitas as comissões, nós votamos no plenário se mantém a Carol ou não. Eu sou a favor de manter a Carol, o líder é a favor de manter a Carol, uma boa parte do vereador é a favor de manter a Carol, mas quem tiver divergência, nós temos que respeitar, porque o nosso plenário é soberano. E o presidente acatou, aceitou essa proposta. Eu vou parar aqui, vamos voltar para cá, vamos abaixar aqui, pronto, voltou aqui. Aí, não tem sessão. E a gente está vendo que passa a sessão, passa outra e não tem sessão. Eu recebi de diversas pessoas um pronunciamento do vereador Lécio Santos na tribuna, questionando esse tipo de coisa, porque, afinal de contas, fica esquisito a gente ter sessão, não vota, tem sessão, não vota, encerra a sessão por falta de quórum. Dá a impressão que os vereadores não estão querendo trabalhar, mas tudo isso por conta de uma disputa entre dois vereadores, o Fausto Miguel Martello, que está na presidência, e o vereador Tiziano, que quer ser o próximo presidente. Eu queria saber primeiro do senhor começar do começo. Na verdade, até Priscas Eras não podia haver a reeleição, a recondução ao cargo de nenhum membro de mesa legislativa no mesmo mandato. O STF também tinha entendido dessa forma e dessa forma continuou. Só que o STF está parecendo Casa Grande, mete nariz em tudo, se é que me entenderam o que eu disse. Agora, o STF fala, olha, pode, pelo menos uma vez, pode uma recondução, beleza. Então, o STF permitiu isso em todo o Brasil, câmaras municipais, assembleias legislativas e até mesmo no Congresso, certo? E aí, para que isso aconteça, os municípios e as casas e as assembleias legislativas precisam fazer constar lá no seu regimento interno, na lei orgânica do município, essa novidade, que, na verdade, lá estava dizendo que não podia. Como o STF é a entidade máxima, suprema, né? Está dizendo já, Supremo Tribunal Federal, ele decidiu isso, então todo mundo, para fazer a recondução aos cargos, né, dentro de uma mesma legislatura, se é que vai receber os votos dos vereadores, dos seus pares, dos seus deputados estaduais e federais e senadores, nós precisamos o quê? Que essas casas façam o dever de casa de acertar o regimento interno e a lei orgânica, certo? Correto. Essa é o histórico. Isso. E aí entra uma judicialização no processo de se resolver essa orientação jurídica, esse processo que tem que haver de acertar lei orgânica e regimento interno. Aí entra uma judicialização nesse período, nesse processo. Isso. Nessa fase de se acertar isso. O que está certo, o que está errado? O senhor que, na verdade, além de vereador, é jurista, é advogado, sabe muito bem interpretar as leis. O que está certo, o que está errado, o que a população pode esperar que aconteça na Câmara Municipal para que a gente vote e ter sessões normais? Maurício, nós não tínhamos a reeleição no nosso país até o governo Fernando Henrique, onde foi feita uma mudança na Constituição Federal, e aí, teoricamente, pode se aplicar para todo o país, criou-se a figura da reeleição nos cargos executivos, governador, presidente da República, prefeito. Aí essa celeuma, se as casas legislativas poderia ou não também ter reeleição, com base nesse mesmo princípio, o Supremo Tribunal Federal, de forma um pouco recente, decidiu que pode disputar uma reeleição. Nós temos Câmara Municipal e Casa Legislativa que estabelece mandato de 1 ano, reeleito por mais 1 ano. Aqui na cidade de Guarulhos, a Câmara Municipal é mandato de 2 anos, podendo, dentro dessa possibilidade, a reeleição por uma única vez, no caso seria por mais 2 anos. O STF decidiu desse modo,
Para que esta regra seja aplicada eventualmente na nossa cidade, nós temos que adaptar a nossa legislação à decisão recente do STF, de forma que o vereador Ticiano apresentou uma proposta condicionando essa possibilidade só a partir de janeiro de 2025. O presidente vereador Martello também apresentou uma proposta permitindo que isso já ocorra a partir da próxima eleição, que no caso será no final deste ano, 15 de dezembro, para o próximo biênio de 2 anos. Nós estávamos em período de sessões extraordinárias em razão da pandemia. Quando estamos em momento de pandemia, não existe ordem lógica de qual o projeto que vai ser pautado para ser votado. O projeto do Ticiano foi protocolado primeiro, o projeto do presidente da Casa, do vereador Martello, permitindo desde já a reeleição, se for o caso, foi protocolado na sequência. Diante do período de sessões extraordinárias e não sessão comum, em razão ainda da pandemia que nós estávamos, o presidente pautou o projeto de autoria dele, onde contempla a possibilidade da reeleição. O vereador Ticiano, não contente, não satisfeito, ele recusou dar o parecer ao projeto de lei. O presidente da casa, junto com os demais colegas vereadores, entenderam por bem que o vereador Ticiano estava procrastinando, dificultando o parecer, e a casa, como é um projeto simples na interpretação jurídica da coisa, entendeu por bem dispensar o parecer da parte dele, da assinatura da Comissão de Constituição e Justiça. O vereador Ticiano levou para o judiciário pedindo uma liminar, alegando que foi atropelada a função jurisdicional dele de dar parecer. A justiça deu liminar e suspendeu a votação deste projeto, mandando, ou seja, retornar ao status quo, ao status anterior, para permitir que a comissão dele venha dar parecer, ou seja, o que foi votado perdeu eficácia. Esta é a situação que está com relação ao projeto do vereador Martello. Por sua vez, o projeto do vereador Ticiano, que foi o primeiro protocolado, há cerca de uns 60 dias, algo mais, algo menos, até mediante sugestão minha e de outros pares, falamos para o presidente: notifica via plenário o vereador Ticiano para que ele dê o parecer, como é os projetos de urgência encaminhada pelo prefeito, para que ele dê o parecer no projeto que é de autoria dele, para que nós possamos enfrentar a votação deste item, superar esta questão. O plenário, em sua maciça maioria, entende que não é possível acolher a ideia do vereador Ticiano. Nós não estamos em período de autoritarismo, então você tem que franquear todos disputar a eleição. Se vai ter voto ou se não vai ter, é outro departamento. O vereador Ticiano não deu parecer, se recusa a dar o parecer. Com isso, os dois componentes da comissão, que é o vereador Maurício Brinquinho e a vereadora Karina Soutur, os dois elaboraram o parecer com a subscrição, com a assinatura dos dois, sem a assinatura do Ticiano, que não reconhece, não quis assinar. Esse parecer foi encaminhado ao presidente da casa. O que ele fez? Recebendo o parecer dentro de uma propositura, ele pautou o projeto. Pautando o projeto, está sem assinatura do vereador Ticiano. Aí tem um rito a ser seguido. E diz o regimento interno que quando ocorre esta situação, o plenário ele vota pela dispensa da assinatura daquela figura que não quis assinar o parecer e dentro da sequência impõe 2 outras situações, ou melhor, 3. Primeiro, encaminhar todo o acontecido para a Comissão de Ética e Decoro Parlamentar. Segundo, cabe ao presidente destituir aquele que se recusou ou não quis assinar o parecer. E terceiro, nomear um novo membro. E assim o presidente seguiu literalmente o que está escrito no regimento interno. Ele não extrapolou nenhum dos limites da norma. Ele seguiu exatamente o que está ali. Até porque, como a questão está judicializada, se o presidente não fizesse isso, a meu ver, a meu juízo, ele estaria agindo de forma um pouco equivocada, até mesmo, eventualmente, para alguns, poderia dizer que ele estaria prevaricando. Então, ele agiu de forma correta e
ele destituiu o vereador Tiziano, não nomeou, há 2 sessões atrás, um novo componente. Quando foi na sessão de ontem, ele concluiu essa parte lá do regimento interno e indicou a vereadora Carol Ribeiro, que é do PSDB, que é da base do governo, para compor a Comissão de Constituição e Justiça. Para quem está nos ouvindo, para bem entender, cada comissão na Câmara Municipal é composta de 3 vereadores, um presidente, um membro e o secretário, sendo certo que o presidente era o vereador Tiziano. Diante dessa celeuma, ele foi destituído. Então, foi indicada a vereadora Carol. Os vereadores que dão sustentação à base do governo se insurgiram, não concordaram, fizeram uma reunião na sala paralela ao plenário e chamaram o presidente para tentar uma composição entre eles para que o presidente reconduzisse o vereador Tiziano. Obviamente que, depois de um diálogo longo, eles achavam que o presidente de fato ia conduzir, o presidente não reconduziu o Tiziano, até porque se ele fizesse isso aí, a questão ia ficar mais torta ainda. Mas só vou fazer uma pergunta aí. Pode? Eu destituo o senhor porque o senhor não está assinando parecer. Aí eu falo assim, não, aí depois de uma semana ou 2, eu falo, não, estou te reconduzindo. Eu posso fazer isso? Não, eu entendo que não, porque se eu fizer isso, eu vou estar fazendo uma salada. O presidente, como tem bagagem, tem formação jurídica, ele não aceitou essa possibilidade. E aí, onde os vereadores sugeriram lá, dentro de uma segunda proposta, manter a vereadora Carol até o dia 7, algo do tipo, do próximo mês, para ver se chega num consenso nesta situação, inclusive buscando junto ao Tiziano, que me parece que vai analisar com o corpo jurídico que dá assessoria a ele nessas questões, se vai manter a ação judicial ou se não vai. A questão é o seguinte, Maurício, nós temos que permitir a reeleição, porque a nossa Justiça Maior entendeu que é possível. Eu estive vendo em algumas casas legislativas Brasil afora, tem reeleição. Só nós aqui que não temos. Então, eu acho que tem que franquear a possibilidade. Se vai ter voto, se não vai ter, é outra questão. Agora, eu falar, Maurício, pode a reeleição, só que você só vai poder disputar a partir de 2025. Eu não acho isso correto. Eu acho que isso é um pouco impositivo. E agora, você vê que, só para concluir, o plenário num todo não concorda com essa posição do vereador Tiziano. E é essa celeuma que nós estamos vivenciando lá e os trabalhos, que é a questão importante da cidade, não está andando. O povo está pedindo para se manifestar. Continue. Posso falar? Pode, eu só estou te avisando. Quem quer ser? As pessoas estão aqui, os comentários. Eu só vou fazer antes um pouquinho, deixa eu só fazer um comentário aqui, senão perde o fio da meada e a gente vai desviar. Eu sou burrão, entendeu? É mentira, eu não sou não. É sim. Mas, tá. Estou me fazendo de tonto aqui. Eu vou fazer de coveiro. De leigo. Não, de coveiro. Eu gosto de coveiro, eu gosto. Gosto de fazer de coveiro. Então, eu vou me fazer de coveiro, de tontão aqui. Mas o que eu entendo? Aliás, eu vou fazer direito. Agora eu vou começar a fazer direito agora, porque aí lascou, hein? Seja bem-vindo. Se fazendo torto já estava complicado. Preparem-se. Que eu escrevo, aí o advogado coloca os negócios para mim lá, as leis e tal. Agora, quando eu não precisar mais do advogado colocar as leis, que eu mesmo ponho, aí lascou. Vamos lá. O STF, Supremo Tribunal Federal, decidiu, olha, pode e pode a partir de agora, certo? Aí, eu não acredito que tenha, tudo bem, tem que chegar, não tinha que ser automático o negócio? Porque se está decidido que pode, olha, não precisava nem passar pela Casa Legislativa, porque a lei maior, a definição do que pode e o que não pode está na mão do STF. Se o STF disse pode, acabou. Não tem sentido. Não, mas aqui no município de Guarulhos, a gente tem que acertar a lei. Então, acerta de bate-pronto. Olha aqui, a decisão está tomada. Não resolveria o problema? Não resolveria, porque, afinal de contas, o STF disse que pode. Primeira pergunta é essa. A segunda é judicialização. O judiciário que não é eleito, ninguém vota nesses caras. Eu não voto em juiz, eu não voto em promotor, eu não voto em ninguém, não voto em ministro do STF. E eles estão mandando no Brasil hoje, por quê? Porque o próprio legislativo, que deveria resolver seus problemas, vai para o judiciário.
e ele ganha corpo. No meu entendimento de tonto, o juiz deveria despachar da seguinte forma: isso é problema de vocês, porque isso cabe à Casa Legislativa, seja ela qual for. Mas o Judiciário não quer fazer isso. Senta, pega o processo e está mandando em tudo. Então, para que serve? É a segunda pergunta. Primeira é, o STF já não tinha que ser um negócio automático? E a segunda é, o Legislativo, em todos os níveis, não está dando um poder para o Judiciário que ele não tinha? Primeiro que concordo contigo que essa decisão do STF ela é autoaplicável, mas como o direito não é uma ciência exata, ela cabe interpretação e você poderá encontrar a linha doutrinária que entende que precisa ser adaptação. E vou te dar um exemplo. Com relação ao subsídio dos prefeitos, vereadores e assim por diante. Por exemplo, o vereador diz a norma que pode ser até 75% do subsídio dos deputados estaduais. Toda legislatura nós somos obrigados para subsequente. Você não pode deixar no automático. Então, dar essa interpretação de que automaticamente a decisão do STF é autoaplicável, eu tenho que é um pouco arriscado. Então, para você ter uma plena segurança jurídica, é conveniente você adequar tanto a lei orgânica como o regimento interno. E é essa questão que nós estamos enfrentando. No que diz respeito à interferência do judiciário em certas questões, concordo que tem aspectos que são chamados interna corporis, é assunto interno e que não cabe uma interferência do judiciário. O judiciário tem feito uma lambança nesse assunto. Primeiro que o vereador Tiziano, ele judicializou a falta do parecer no projeto do Martelo e que foi votado com a dispensa. Aí, nessa segunda situação, que foi enfrentada a votação já com o parecer encaminhado pela vereadora Karina e o vereador Tiziano, o judiciário aqui não deu liminar, ele pega esta situação, junta dentro do primeiro processo no tribunal e o tribunal deu uma liminar. Coisa nada a ver uma coisa com a outra, sabe? Eu acho que o desembargador, o juiz, não o juiz, mas o desembargador lá está perdido. Você tem toda a razão, tem hora que o judiciário ajuda, mas tem hora que atrapalha. E nessa questão do legislativo local, é uma situação interna e não tem o porquê o judiciário se meter. O Tiziano, até a meu ver, exagerou, porque ele chegou a falar que o parecer é falso. Quando você coloca a palavra de fraude, você está querendo dizer que quem subscreveu o parecer não foi a própria pessoa? No caso seria o Maurício Brinquinho e a Karina Soutor. Eu estou provocando uma situação criminal, cabe perícia, tudo mais. A meu ver, nem caberia o mandado de segurança que ele deu entrada. Enfim, então eu acho que o judiciário foi provocado por uma situação que não precisava. Essa questão precisa ser resolvida internamente. E não simplesmente eu colocar de goela abaixo e falar, ó, pode ter reeleição, mas só a partir de 2025. Isso está correto. Vamos lá, Douglas. Vamos nessa, vamos lá. Bom, a primeira pergunta aqui é do Eli, né? E é o seguinte, doutor Laércio, parece que o prefeito está alcançando o seu intuito sobre a taxa do lixo. Será que vocês vão conseguir reverter essa situação? Né? Aí depois nós temos outra sobre a taxa do lixo, né? A Ana Ferreira, senhores, como ficou a taxa do lixo? A Adriana Silva, por favor, falem da situação do lixo, isso vai ser anulado, né? E a última, lixo. De novo, todo mundo quer saber do lixo. E a última é do Eli. Será que toda essa situação entre Martelo e Tiziano é para melhorar a vida dos munícipes ou para satisfazer o ego deles? Isso está virando uma vergonha. Olha, no primeiro momento você pode analisar da seguinte forma, agora depois o vereador pode até falar se quiser a respeito disso. Aparentemente, tanto faz quem vai estar na presidência de Câmara, de Assembleia, tanto faz. Porque não muda nada para nós, não muda nada, porque ali é tudo processo interno e tal. É óbvio que o cara que está na presidência tem poder de pautar, de não pautar, de fazer alguma coisa, e que isso acaba, de certa forma, e a gente não consegue entender isso aqui embaixo, né? Nós aqui, réis mortais, não conseguimos entender essa dinâmica. Então, em princípio, não tem importância quem é presidente, não tem nada a ver, eles estão presidindo a casa interna. Então, você pode falar, não tem nada com isso, tá? Vamos agora dar um exemplo que você vai entender que tem muito a ver com isso. Você tem lá o presidente do Senado lá, né?
O que está fazendo o presidente do Senado? Ele está sentado em cima de um monte de pedido de impeachment de ministros do STF, e que é regimentalmente e é legalmente possível. Ele está sentado em cima por quê? Porque ele tem um monte de processos do escritório de advocacia dele lá no STF, e que são ações milionárias, e ele não quer parecer contrário. Então, você vê só como é que está o negócio. E aí, ele, na qualidade e na condição de presidente, está segurando o negócio. Olha, eu protejo vocês, vocês me protegem. Para mim, isso é um caso escabroso de corrupção total, né? De troca de favores, de tudo que você possa imaginar que não presta, né? Mas isso está possível por quê? Porque o cara está sentado lá. E os demais, que poderiam também tirá-lo, né? Porque você pode juntar todo mundo e tirar. Mas também estão com o rabo preso em ações na STF. Então, é importante que você tenha, sim, um presidente que toque o legislativo de acordo com o interesse da população. E eu não estou dizendo que é o Martelo, que é o Ticiano. É importante essa disputa e é importante que a gente acompanhe esse momento para saber exatamente quem quer o quê e por que quer, né? Eu acho que é mais ou menos isso. O que o senhor pensa, vereador? É o equilíbrio que precisa ter entre o legislativo e o executivo. Você observa hoje que nós temos o líder de governo, o ex-vereador americano, que é uma pessoa que está lá do lado do prefeito, ajudando. Alguns dizem que ele ajudou... Secretário de governo. Ele ajudou... Desculpe, secretário de governo. Ele ajudou a trazer um certo equilíbrio ao governo do atual prefeito da cidade. Ao ocorrer a indicação, eventualmente falando, e aqui pensando de forma prática, eventualmente ele vindo a ser o presidente, eu não tenho a menor dúvida que ocorre um certo desequilíbrio, porque é uma influência além do razoável no legislativo. Eu tenho para mim que essa eleição para a presidência da Câmara Municipal, ela é muito importante, como você muito bem disse, não só por esses aspectos de blindar o governo ou algo do tipo, mas também a questão da sucessão daqui a 2 anos e pouco, quem será o próximo prefeito, quem será a pessoa indicada, enfim. Então, é relevante. Às vezes a população ela está observando só o momento presente, mas a política ela é bem dinâmica, ela já está de olho em 2024, quem será o sucessor, qual é os encaminhamentos que estão sendo feitos. O mesmo que acontece em Brasília é o que está acontecendo. Você deu referência do Senado Federal. Na Câmara Federal, da mesma forma, ocorre esta questão até um pouco mais abrangente, com o chamado Centrão, que muitas das vezes domina o orçamento hoje do nosso país. Então, essa situação de quem será o próximo dirigente do Legislativo, ela é importante, mas não é importante só por conta do meu projeto de lei ou do seu interesse, mas o interesse de toda a cidade. Então, eu tenho para mim que a população, a cada dia mais, com as redes sociais, o seu programa aqui, os demais programas da cidade, precisa ficar atento, acompanhar essa situação e observar no horizonte. Não adianta observar só por conta da sessão do dia de ontem, que não houve o enfrentamento dos projetos que estão lá para ser votados, mas pensar de forma mais ampla, porque diz respeito à nossa vida nos próximos 2 e 6 anos pela frente. Eu vou falar agora, antes disso, eu vou falar da taxa do lixo, tá? Da taxa do lixo. Mas eu vou primeiro dar umas notícias aqui, mas eu vou falar da taxa do lixo, já. Só um segundo aqui para você saber que eu acho que é importante a gente noticiar o trabalho da GCM. A Inspetoria Ambiental da Guarda Civil Municipal de Guarulhos resgatou corujas feridas por linhas cortantes, aquela de pipa, sabe, que tem cortante? Nos bairros do Jardim Nova Cidade, São João e Cumbica. Todas as aves foram tratadas e encaminhadas ao zoológico aqui do município para tratamento. Tá vendo a coitadinha aqui, ó? Você tá vendo aqui ferida aqui, Douglas? Olha aqui esse vermelhinho. Olha, foi cortado. Olha o olhinho dela, tá assustadinha, né? Que olho bonito, hein? Não é lindo? Parece minha gata. Tem o olho da gata. Eu tô chamando a minha gata de coruja agora, igualzinho. Não parece olho de gato? Olha que olhão. Só é grande, né? Diz que falar não fala, mas presta uma atenção, hein, Douglas? Sabe dessa? Não? Verdade, né? Não é um papagaio? Você conhece essa? Não? Conheço. Hein? Não. O casal de portugueses que veio aqui para o Brasil, e aí
A mulher queria comprar um papagaio. E o vigarista brasileiro, o que fez? Vendeu uma coruja como sendo um papagaio. Sempre sobra para o brasileiro. E aí, passou um tempo, falou assim, e o seu papagaio, tá falando? Falado fala, mas presta uma atenção, né, que fica com os olhão. Nossa, que piada velha essa. Vamos lá. E fala de mim. Mas eu tinha que fazer um contraponto. Bom. A prefeitura recebeu, sob a imagem, Douglas, 8 ambulâncias novas e para simples remoção, né? São 8 ambulâncias que são 0 quilômetro, que foram entregues pelo governo do estado na última sexta-feira e agora, é lógico, estão fazendo as adaptações necessárias, aquela parte do governo na área, né, que a gente falou, e elas estão aí para, nas próximas semanas, estar em atendimento à população. Vamos esperar que cuidem direito delas, né? E a GCM, essa aqui eu queria falar, a GCM está removeu esse... não foi aqui, desculpa. Ops mesmo. Aqui, ó. Vamos lá. Uma equipe de patrulhamento tático da Guarda Civil Municipal de Guarulhos removeu no sábado isso daí, viu, gente? Um veículo com uma carreta de som utilizada para promover o tal do pancadão. Foi lá na Rua Louveira, no Jardim Marilena, e a equipe se deparou com esse carrinho aí, 50 pessoas em volta do carro, causando o pessoal chama isso de paredão. Então, não, esse aqui não é paredão, não, Douglas. Paredão é uma carreta, velho. É um paredão. Mas esse aí tá bom, é uma paredinha. paredinha. Mas olha só, se o cara não tá de má intenção, vai ou não vai zoar a vizinhança inteira? Não, na verdade o cara usa para vender ovo e fala, olha o ovo. Tinha que chegar e prender esses carros todos. Simples assim. Tá na rua ligado? Chega lá, prende o carro. Não dá para ter uma legislação municipal diante disso, vereador? Que pegar esses carros assim, fazendo em funcionamento, na rua, sem autorização, prende no parque. É só exigir alvará e joga uma granada nele assim, não pode? Eu acho que a gente já tem elementos, legislação própria para isso. Precisa saber combinar código de trânsito, legislação local e aplicar. Fala para mim, o cara... E aí todo mundo tem que ficar quieto, porque normalmente são em bairros, né, que são dominados, né, tá tudo dominado. E aí o pessoal fica quieto, é só ligar um 53. Liga um 53, a GCM está fazendo um excelente trabalho disso. Eu vi uma carreta na semana passada na região do Cocaia, estacionada bem nessas características aí, mas com muito mais caixa de som. Absurdo. Então, e aí, e legal as músicas que tocam, né, que não é música, né, é um pessoal querendo cantar que não consegue, né. É terrível. Bom, enfim, é só você ligar 153. Ainda dá tempo? Dá. Dá tempo de eu falar, porque eu vi esse decreto aqui que saiu, que me mandaram. Sobe a imagem, Douglas. Que está revogando um decreto que otorgou a permissão de uso de bem público municipal ao Instituto Veterinário do Bem-Estar Animal, né? Eu meio que entendi isso daí. Eu não sei o porquê exatamente, mas tem grandes problemas, né? Que a gente percebe que já tínhamos falado a respeito disso, e aqui está, que há alegação de possível falsidade de assinaturas nas atas da permissionária, de quem está lá, e considerando ainda que não foi atendida a finalidade, impera a necessidade de readequação no que tange aos termos da área permissionada, que, na verdade, que pelo que eu entendi, é aqui a casa do atleta, que foi cedida para uma entidade para poder fazer o quê? O atendimento a pets, né? Cães, gatos. A casa do atleta fica dentro de um parque, não é isso? Do parque aqui. Não, Francalanza. Não, esqueci o nome do parque. Travessa ali da Alameda Yaya, tem acesso pela Alameda Yaya e também pelo anel viário. Pela Torre Tibagi também tem um outro acesso ali. Enfim, Casa do Atleta ali, que todo mundo sabe, eu vou lembrar o nome do parque. E eu lembro que essa concessão foi dada, e, se eu não me engano, o Robson Léporo está no meio. Vou ver se o Robson vem amanhã. Para explicar melhor para a gente esse decreto aí, o que está acontecendo. Eu lembro que ele estava aqui, ele falou disso, falou que tinha se afastado, e eu não estou entendendo o que está acontecendo. Vamos saber amanhã, então, vou ver, tenho certeza que ele virá aqui amanhã. Maurício, é bem interessante essa sua abordagem. Eu estive lá na Casa do Atleta há cerca de umas 3 semanas e falei com o responsável por esse espaço, inclusive é um médico veterinário da cidade,
e inclusive, sendo redundante, estava atendendo alguns pets com os seus proprietários. Muito estranho isso daí. Nós temos que aprofundar efetivamente para saber o que acontece, porque o médico responsável que lá estava, eu fui contactado por ele, pela pessoa dele, por uma outra situação, e eu vi ele uma pessoa bem intencionada na cidade, é estabelecido aqui na região dos Pimentas, tem uma clínica veterinária, e ali ele participa montou aquele projeto junto com outros profissionais. Eu também vou esmiuçar para entender o que aconteceu, porque, repito, muito estranho. O parque lá chama José pequenininha de 7 anos, estanho, pai, estanho. Isso aí. Hein? José Rettefleis, é isso? Parque José Rettefleis. Mas é não. Tá aqui, na internet. Então tá bom. Mas vamos lá. Deve ser. É a casa José do atleta Rettefleis. que fica fácil. Todo mundo sabe onde é a casa do atleta. Agora vamos falar da taxa do lixo. Eu sei onde é o meu pé de atleta. Vamos falar da taxa do lixo. Na verdade, existe lá um requerimento seu, não é isso? E um projeto do Edmilson, vereador Edmilson, que revoga a taxa do lixo. O seu requerimento, na verdade, é para saber se deve ou não ser aplicada a taxa do lixo, é isso? O meu projeto é um requerimento para ser aberta uma comissão de estudo para aprofundar em todas as dúvidas, o valor arrecadado, a necessidade, a taxa, o boleto, por que foi para a Sabesp, por que não foi, todos esses detalhes. Explicar direito esse negócio. Exato. Então, um visa, que é o seu, a explicação do caso para a gente entender se tem que pagar, se não tem que pagar, Exato. se tem que... Exato. É quase uma comissão parlamentar. E comissão de estudo, certo? Quase, que tem muda o nome, mas é a mesma coisa. Mas é uma comissão que vai estudar o caso direitinho. Então, esse é o projeto, é o requerimento do vereador Aécio Santos. O Edmilson Souza, do PSOL, ele quer o quê? Que simplesmente se revogue a taxa do lixo. Sim. E aí começam as questões que estão em disputa da presidência e acaba não tendo sessão, e o pessoal fala, pô, é por isso. Tá, vamos lá. Primeira coisa, se eu estiver errado, o senhor me desmente. Não é por isso. Porque se o pessoal da oposição realmente quer votar esse projeto, porque o presidente tem que pautar todos os requerimentos. Então, tem gente que é da oposição que apresenta 30 requerimentos. Aí você tem outro que apresenta mais 20. Então, você chega lá, quantos requerimentos existiam ontem na pauta, você lembra? 184. Requerimentos? 184 requerimentos. Onde é que vai o projeto? Lá para baixo. Certo? Sim. Então, não estou entendendo também o que a oposição que quer fazer. Se eu fosse oposição, faria o quê? Não apresento nenhum requerimento. A base apresenta e eu taco o pau na base. Estão apresentando. Agora, eles estão colaborando para que isso fique mais para trás. Então, é uma série de fatores, não é apenas a disputa do pode ou não pode, vamos agora ou não vamos agora, com relação à reeleição, não é só isso, mas também o entendimento que todo mundo está metendo requerimento, e acaba jogando lá para baixo a votação. Podia disso. fazer uma Agora, lei. a pergunta que eu vou fazer aqui para o vereador, fala, Douglas. Podia fazer uma lei que seria tipo uma fila do idoso. O processo vão ficando velho lá na Câmara e eles passam na frente. Boa ideia. A pergunta que eu faço, o seu projeto, tudo bem, o seu projeto não, é um requerimento pedindo uma comissão de estudo, isso eu entendo perfeitamente. Agora, legalmente, é possível, nesse momento, o Legislativo aprovar um projeto legislativo revogando a taxa do lixo? É possível isso? Sim. É possível? É possível. É possível, principalmente por conta da lei que foi aprovada, essa lei criando a taxa do lixo em setembro do ano passado. Ela não foi aplicada imediatamente, porque ela estava sob júdice. Houve 2 outras ações anteriores que foram arquivadas, ações judiciais. Então, eu tenho para mim que não foi contemplado na lei orçamentária anual, muito menos na lei de diretriz orçamentária. Para quem está nos assistindo, no primeiro semestre de cada ano, nós temos que aprovar as diretrizes do próximo ano com relação ao orçamento e em dezembro de cada ano também aprovar a previsão orçamentária do ano seguinte, como foi aprovado em dezembro passado o orçamento deste ano. Naquele orçamento, tenho para mim que não contemplou
a descrição desses valores, a previsão de arrecadação com relação à taxa do lixo. Não existe nenhum impedimento de uma lei revogar outra. Aliás, é a técnica correta. Inclusive, eventuais dúvidas, se o legislativo tem ou não tem legitimidade, a sanção do prefeito supre toda essa situação. Então, tecnicamente, é possível, sim, deliberar o projeto, como está lá para ser deliberado, ou seja, para ser aceito o protocolo, passar nas comissões e depois, dispondo do respectivo parecer, o presidente marcar para que seja votado em primeira e segunda. Eu, como advogado, tenho para mim que isso é possível, desde que o prefeito também venha sancionar e colocar em prática. É difícil a gente acreditar que o prefeito vai pôr isso em prática, porque ele já encaminhou o projeto, foi aprovado, tem toda essa celeuma. Eu não acredito que ele venha sancionar. De todo modo, eu me posiciono a favor da ideia da revogação, por conta de que a taxa de lixo que foi implementada na cidade, ela está, além de ter irregularidade, a meu juízo, ela tá injusta. Agora, tem mais alguma pergunta aí? Eu posso Tem a aqui? Maria Marlene Martins, a minha querida MMM, está dizendo o seguinte: bom dia a todos. Prédio do Mansão, locado novamente pela Prefeitura Municipal de Guarulhos, já está perguntando sobre aquele prédio. Eu realmente também não tenho ideia, viu, Marlene? Faço a menor ideia. Pois é. Também não sei. Mas é uma dica aí para o senhor aí. Já tem algo para a gente revirar por aí, né? Eu não vou, não. E deixar claro, Maurício, tem assessoria dele, e deixar claro para o público que a questão da taxa de lixo, ela é possível ser criada, mas quando foi implantada, tem crítica, porque os deputados de Guarulhos votaram, enfim, é para o Brasil. O nosso Brasil, ele tem variáveis. Saiu até uma reportagem pouco recente, que o estado do Piauí, em torno de 70%, 80%, é o chamado lixão. Quem de nós não já viu reportagem das crianças em algum lixo brasileiro aí, fuçando aquele lixo, fuçando entre aspas, para catar alguma coisa que possa ser útil para o seu dia a dia, às vezes até alimentação já apodrecida. Então, essa lei ela veio para colocar uma responsabilidade do sul do país até o norte, do leste ao oeste. Então, é para essa finalidade. Cidades que já têm essa preocupação, que é o caso de Guarulhos, São Paulo, Barueri, Osasco e outras cidades brasileiras, não tinha necessidade direta de criar esta taxa, desde que justifique e demonstre, dentro da sua arrecadação tributária, que dispõe de dotação, ou seja, dinheiro próprio para isso, como é o caso da própria capital de São Paulo, que não implementou esta medida. O prefeito aqui em Guarulhos, ele entendeu que era necessária essa medida, mas não observou lá na norma que tinha uma exceção. Ele encaminhou a proposta, foi aprovada pelo Legislativo, e a grande situação primeiro, além disso que eu falei, a base de cálculo que o prefeito resolveu adotar. Essa base de cálculo, ela é extremamente questionável, porque não respeita, e aqui falando dentro do direito constitucional, não respeita a proporcionalidade. A taxa ela tem que ter uma proporcionalidade a um serviço realizado. Eu estou criando a proporcionalidade em cima de um consumo de água. Não tem nenhuma conexão com o lixo. A cidade de Mauá, de forma recente, criou uma taxa no mesmo estilo que a cidade de Guarulhos. O Tribunal de Justiça já julgou inconstitucional essa proposta de taxa de lixo atrelado ao consumo de água e esgoto. Por isso que nós temos duas ações diretas de inconstitucionalidade promovida no Tribunal de Justiça, uma encaminhada pelo PDT e outra encaminhada pela União Brasil, o meu partido, buscando o decreto de inconstitucionalidade desta norma. Eu tenho que, para mim, que esta questão da base de cálculo com relação à água vai ser julgada irregular. Então, esse é o grande problema. Se é ou não possível criar taxa, é um outro departamento, mas a sistemática de cálculo, tenho que, para mim, que vai derrubar a taxa de lixo em Guarulhos em algum momento. E sem contar, me parece que essa medida da cobrança em cima da água, ela leva ao fato de que você acaba expondo dados, né? E a empresa, a Sabesp, não deveria estar expondo esses dados, né? Fica uma coisa meio estranha isso. Não, ela passou os dados de consumo. Sim, mas bem ou mal são dados seus, da sua vida, né? Eu acho Agora, eu acho assim, é bastante complicado, eu sempre questionei isso daí,
Mas também tem essa permissão lá na lei, né? Tem essa permissão na lei federal de atrelar, não tem? Que fala lá num determinado momento, fala do relação à água. Mas existe a proteção de dados, Só que é o seguinte, né, eu estou dentro do imóvel hoje, estou lá na minha casa, estou usando lá, gasto 20 metros cúbicos por mês de água. Aí eu fecho e vou passar 6 meses na praia. Vai pagar. E eu vou pagar como se eu estivesse consumindo os 20 metros cúbicos, porque veio o carnê calculado naquele valor. Tem imóvel que vai ficar fechado a partir daqui uma semana e vai pagar como se estivesse gastando água. Complicado pra caramba isso. E outra coisa, a churrascaria, não adianta. Quando começa a fazer um monte de lei, chega uma hora que se perde no negócio. É a tal da proporcionalidade, a justiça tributária, para não caracterizar confisco. Você pega uma empresa, vamos dizer, uma empresa aqui na cidade que fabrica sorvete, ou que lava veículos, vai pagar mais. Só que ele não vai seguir a mesma proporção do que eu e você aqui nesse espaço que nós estamos. Então não é justo. Mas quem consome muita água produz muito lixo? Claro que não. Então, outra coisa, os lava-rápidos, na sua maioria, têm um poço artesiano. Muitos daí têm poço artesiano e não estão consumindo água pelo hidrômetro. Mas tem medidor, tem medidor agora. Acabou a festa. Acabou a festa. Acabou a festa, acabou. Opa! Temos aqui mais algumas perguntas. Motel fazia o cálculo da suíte com o valor da água e não cobrava, e não pagava. Aí teve um cara lá que começou a cutucar isso, você lembra, né? Teve um vereador que ficou 15 dias lá, começou a cutucar isso? Lembro muito bem. E aí foram cobrar, perdeu um monte de conhecido meu, não gostou muito da minha ideia. Porque o cara cavava um poço, tá certo, não dá, vereador? Tá certo. O cara ia lá, cavava um poço artesiano, tirava a água. Agora, se tem um ou outro que não está com hidrômetro, aí é problema da Sabesp. Aí é problema. Não, mas agora com a Sabesp ficou pior ainda. A saída tinha umas curvinhas lá, umas conversas né? Umas petições. Embargos auriculares. Olha, o Eli está fazendo outra pergunta aqui que eu achei interessante. Fala. Ele está dizendo que ele não é contra a taxa, mas ele está pagando R$325, certo? Num ano. Só que ele falou que a água dele é R$65, R$70. Ele quer saber como é que se chega nesse número. E o Vanderlei Ortiz está dizendo o seguinte: com a taxa do lixo, irão ter mais lixeiras orgânico, reciclável em Guarulhos, ou é só para a taxa do lixo para lixo recolhido, né? Lixo recolhido. A taxa do lixo não é para limpeza urbana. A taxa do lixo não é para varrição. A taxa do lixo, a norma é clara, é para coleta e cuidado do nosso aterro sanitário. Não tem nenhuma outra finalidade. Se tiver algum discurso, para limpeza da cidade, varrição, limpeza de bueiro, não pode. Isso é outra verba com os impostos que nós pagamos. A taxa é para coleta e armazenamento do lixo, mais nada. Que, aliás, o mais caro é o armazenamento. E a pergunta do Eli? Que é para a eternidade, né? Sim. E a pergunta do Eli, como é que se faz para chegar nessa taxa? Qual é a base de cálculo disso? A base de cálculo, ele é só questionar agora lá, pega lá a lei, entra lá, coloca a legislação lá, vai no site da prefeitura, tem a tabelinha, porque eu não tenho aqui. Os últimos 12 meses, né? Mas tem a tabela de proporcionalidade, até X metros cúbicos vai pagar tanto. Agora, o que eles fizeram, na verdade, que eu entendi, quanto a gente precisa para fazer esse recolhimento de lixo e a destinação? Precisamos de X milhões. Aí pega e faz uma divisão, uma conta de chegada em cada faixa de consumo e é onde deu a taxa. Mas não tem esse estudo, Maurício. Não tem esse estudo. Eu vou te falar o porquê que não tem. Pô, então me contrata aí, que eu sei não tem esse estudo. Você conhece o bairro chamado Marcos Freire? Sim. Lá o Marcos Freire, todas as casas lá têm o chamado registro de água e hidrômetro. Nenhuma daquelas casas chegou à taxa de lixo, Maurício. Nenhuma. A bagunça com relação a essa cobrança está generalizada. Estou dando aqui um exemplo. Nós temos outros bairros da cidade que não foi feito o lançamento. E por quê? Percebe? Então nós temos que ter uma harmonia, uma proporcionalidade efetiva, não está havendo. Então é esse cálculo que vai ser 120, que vai ser 180, ou que vai ser cobrado só esse ano e que o ano que vem as companhias aéreas que vão pagar,
Não pode, isso Não existe. Nada disso está... Isso aí, desculpa, mas isso é advogado, pode até contestar o que eu estou falando, sim, mas isso não existe. Não existe. A legislação, quem cuida de legislação de aeroporto, o que vai cobrar, o que não vai cobrar, é a União. É isso aí. É o governo federal, é o Congresso. Não tem nada a ver com prefeitura. Isso aí é a conversa. Duralex, Sedilex. Não, cada um tem a sua... Da mesma forma que eu estou dizendo aqui, que eu acho uma grande sacanagem a gente ficar jogando tudo que... eu perdi aqui no Legislativo e eu vou para o Judiciário. O Judiciário, safadamente, sem envergonhamento, o senhor não precisa falar, mas eu posso. Ainda não estou fazendo direito. Eu sou só jornalista. Então, sem envergonhamento, o que faz o Judiciário? Porque é um poder que está me dando, né? Tá de graça, está chegando na minha mão. Ô, Maurício, você que vai decidir isso daí. O correto, o posicionamento de um jurista, de alguém que está à frente, como juiz, ministro do STF, ou do STJ, ou desembargador, tinha que chegar e ser decente e escrever assim, isso não é da minha competência. Não é problema meu. Isso decidam vocês, porque isso é uma matéria legislativa. Interna. Não, é de vocês. Vocês fazem as leis e eu vou aplicar as leis. Eu não faço leis, né? E a gente vê isso, né, vereador? Que o próprio legislativo, em vários níveis, do município à União, né, ao Congresso Nacional, tudo joga na mão do Judiciário e os caras não estão tendo... Pô, tá vindo de graça aqui para minha mão. E acaba fazendo o quê? Legislando. É ativismo judiciário. Acaba legislando e para o Legislativo sem necessidade, né? Deixa o Legislativo resolver. Tem situações que concordo contigo que não... Resolva. Né? Uma coisa é constitucional ou não é constitucional? Eu acho essa pergunta correta. Só isso. Aí você vai lá e o STF diz se é constitucional ou não é constitucional, lendo a Constituição. Quando o STF fala não é constitucional ou não é constitucional e pega a Constituição e joga no lixo, né? Como fez o senhor Lewandowski, por exemplo, na cassação da Dilma, cassou a presidente e manteve os direitos políticos. Você sabe que eu acho? Não existe isso, não existe. Essa questão que nós estamos falando aqui da eleição nas casas legislativas, já falamos e estamos voltando, culpa também é do STF, porque ele decidiu. Existe uma coisa que chama modulação. Ele poderia ter modulado e ter decidido, olha, a regra é aplicável para todas as casas legislativas, independente de como estiver a sua lei orgânica ou seu regimento interno, que foi a sua colocação. Acabou. Aí traria, na verdade, paz no legislativo. Não escreve mal. Porque quando você escreve mal uma lei, é que eu estou falando, essa lei do lixo, da taxa do lixo, de verdade, eu já li ela várias vezes. E eu junto. Não é? E dá para a gente defender o sim e defender o não, porque ela é dúbia. Ela cria situações tanto por sim como por não. Parece conversa de maluco. Se você não fizer assim, não gera hermenêutica. Porque quando... Não, o que vale é o que está escrito. Né? O STF, aliás, o STF entende que o que vale não é o que não está escrito. Por isso que eles não querem voto impresso. Então, vale o que não está escrito. E aí a gente não entende. Quando cria a situação, por exemplo, até eu dar uma ideia para o prefeito aí, eu deixaria passar... Se, deu mal, tá ruim para mim e tal, não sei o quê. Mas, já cumpriu a sua tabela? Já cumpriu? Já criou a lei? Agora deixa passar lá o negócio lá e joga nas costas do Legislativo. Fala assim, eles aprovaram e... Nas costas do Legislativo? O Legislativo não vai fazer o decreto revogando a lei. Eu falo, eles revogaram, eu tenho só que aceitar aqui, não tem jeito. Não, é uma forma de se proteger desse judiciário que a gente não sabe para que lado vai mais, o vereador. A tendência natural legislativa é aprovar a revogação. Não é? Essa é a tendência. É a tendência. É que tá mal, né, pessoal, né? Tá. Agora, vamos voltar aqui. Deixa eu ver, dá tempo? Dá. Eu tenho uma dúvida aqui. Esse posicionamento, vou voltar para a presidência das casas legislativas. Quando o STF diz que é possível a recondução ao cargo por apenas mais uma vez, é porque tem municípios e assembleias legislativas que a eleição se dá ano a ano. E o mandato é de 4 anos, são 4 anos. Então, aí o cara se elege aqui presidente no primeiro ano de mandato dele, certo? Ganhei a eleição, sentei lá em 2021, que foi ano passado, começou, sentei lá. Daqui um ano, no final do ano vai ter outra eleição.
posso ser reconduzido uma vez, aí eu posso ser reconduzido. No terceiro ano eu já não posso participar disso, certo? Até aí tudo bem. Morreu Neves. Exatamente. Mas e quando a Casa Legislativa, que é o caso de Guarulhos, tem um mandato de 2 anos? Só pode ser reconduzido uma vez. Vai ser reconduzido uma vez, fica mais 2 anos. Aí muda a legislatura. Vamos supor que o vereador que estiver sentado e conseguiu ser reconduzido, no próximo ano, na próxima legislatura, é outra legislatura, ele pode ser candidato de novo, não pode? Eu entendo que não. Mas aí como vai complicar isso aí, vereador? Porque é outra legislatura, não é a mesma. Mas aí nós não estamos discutindo, nós não estamos discutindo legislatura, estamos discutindo a direção da casa. E como o STF já está deixando bem claro que é uma única recondução, eu entendo que isso aí vai dar pano para manga. Vai, não vai? Vai, mas... Não, vai. Estou falando bobagem? Posso fazer uma pergunta? Quem escreveu? Que escreveu o negócio. Quem escreveu essa novela? Deve ter sido o doidão lá, aquele que não podemos mencionar. Não é possível. Porque se... Eu estou entendendo assim, o que o STF... Não escreveram isso. Olha, Casa Legislativa, que o mandato é de 2 anos, porque eu não posso prever se o cara vai ganhar no próximo eleição, a eleição ou não. A capital, se eu não estou enganado, a Câmara de São Paulo é 1 mais 1. É um ano, não é isso? Agora aqui não, aqui são 2 anos. E aí como é que fica? 2 anos, reconduzido uma vez, 2 anos. Aí muda a legislatura. É outra legislatura. Aí eu me candidato de novo. Ganho de novo. Mais uma. E aí eu fico ad eterno. Pois é, né? Isso daí não está escrito, né? Quem escreveu isso aí foi a Janete Claire. Não está escrito, mas tem gente que já defende essa ideia. Mas não é? Mas pode, não pode? Não. É defensável. É defensável. É defensável. O senhor pode dizer que não, eu posso dizer que sim, por quê? Porque os caras lá da toga lá não escreveram direito isso. Aí o Gilmar Mendes que vai dar a última palavra. Na verdade, se eles fizerem a coisa incontestável, eles não serão chamados novamente para Vão ter que falar de novo nisso. É capaz de mudar de ideia e falar, não pode mais. Pode acontecer, né? O STF a gente espera tudo, né? Tudo. Bom, eu sei que, uma certeza eu sei, do que vem de lá hoje, eu não sei para que rumo vai, mas o que vem de lá eu já sei. Conheço o cheiro, a cor e a forma do que vem de lá. Mas vamos lá. Vereador, muito obrigado por ter vindo. Obrigado por ter aceito o convite. Eu que agradeço a oportunidade e sempre que convidado estamos aqui para debater, passar os nossos conhecimentos e também ouvir as críticas e dúvidas e ameaças, né? Agradeço ao convite mais uma vez, um bom dia e que tenham todos uma ótima terça-feira.